Olá pessoal, sou o professor Walter Massimo. Eu vou estar aqui esclarecendo algumas dúvidas sobre círculo e circunferência. Para isso eu vou estar definindo o que é uma circunferência inicialmente e na sequência círculo. A circunferência é o conjunto de todos os pontos de um plano que distam igualmente de um ponto fixo chamado centro. Ou seja, nós temos um plano, a distância entre pontos que estaria na borda desse desenho aqui até o centro é chamada de circunferência. E o que vem a ser o círculo? O círculo é a reunião de uma circunferência mais o seu interior. Então o círculo é tudo isso daqui. Pega a circunferência, que é a borda, mais tudo que estiver dentro dela. Isso é a definição de círculo. Dados importantes desse assunto. Temos que saber que a distância da origem até o ponto B ou da origem até o ponto A é chamado de raio. Eu coloquei aqui a origem até A. Esse traço representa segmento. E o segmento da origem até B é igual ao raio. Esse é o nome dado a ele. Temos também que saber que o dobro do raio equivale ao diâmetro. Então, se o raio mede, por exemplo, de B até a origem, de B até A é chamado de diâmetro. Então eu coloquei do segmento AB, recebe o nome de diâmetro. Outro dado importante também é a corda. O que é a corda? Qualquer reta, qualquer segmento de reta que não passe no centro, exemplo CD, é chamado de corda. O comprimento de uma circunferência. O comprimento de uma circunferência nada mais é, dando como exemplo, imagine pegar uma linha, passar em torno de todo o desenho aqui. E depois esticar essa linha. É o que eu fiz aqui, representei aqui. Quando eu estiquei, eu achei o comprimento da circunferência. Através desse comprimento, a gente vai achar um valor importante. Vocês já devem ter ouvido falar. O π é uma letra do alfabeto grego. Ela é representada por esse símbolo. Ele é resultado da divisão do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. Então eu peguei todo o comprimento da circunferência. Coloquei aqui. Peguei do ponto A até B. Chamei de diâmetro. Quando eu dividir, eu vou encontrar um valor aproximado desse. É um número irracional, tá? Depois do 14 veio o 59 e assim por diante. Como não estaremos tratando desse assunto agora, vamos considerar aproximadamente 3,14 o valor do π, para que possamos resolver os nossos exercícios. Bom, com base nisso, agora a gente podemos resolver os exercícios. Eu espero que durante a resolução dos exercícios esclareça melhor as dúvidas de vocês. Tá? O primeiro exercício fala o seguinte: calcule o comprimento de uma circunferência quando, letra A, o raio mede 2 cm. Eu já até coloquei a fórmula aqui. A fórmula do comprimento da circunferência. Vou mostrar como que eu cheguei nessa fórmula aqui. Como eu falei, o comprimento da circunferência nada mais é, retificando, eu pegando o comprimento da circunferência dividindo pelo diâmetro, eu encontro o valor do π. Como eu quero encontrar apenas o valor de circunferência, eu posso fazer o seguinte, ó. Comprimento é igual. Imagina que tem o número 1 aqui. Vocês vão aprender isso futuramente. Eu posso multiplicar em cruz. Esse vezes esse vezes esse. C vezes 1 dá um C. Não precisa colocar. D de diâmetro vezes o π vai dar dπ ou πd, tanto faz. Lembrando ainda, o comprimento é igual. O diâmetro, concorda que ele equivale a 2r, ou seja, 2 vezes o valor do raio. Então, no lugar do diâmetro, eu posso colocar 2 vezes o valor do raio. Então, vai ficar 2 vezes o π vezes
vezes o raio. Essa é a fórmula que usaremos. Lembrando que o π é um número, por isso que eu coloquei um número do lado do outro. O π equivale a 3,14. Agora vamos lá resolver o exercício. Eu tenho o valor, nesse exercício eu já tenho o valor do raio. Então o comprimento, usando minha fórmula aqui, é 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio, que é 2 centímetros. O comprimento é igual a 2 vezes 2, 4, vezes... Se eu colocar, alguns professores consideram que trabalhando até que está ótimo. Eu pretendo ir além, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e substituir o valor 3,14. Então, o comprimento é igual a 4 vezes 3,14. Aproveitando, tirando as dúvidas nesse tipo de conta, eu vou fazer aqui a parte e substituir o valor. 3,14 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 4 vezes 3, 12. 1, 2 casas, 1, 2 casas. Ou seja, o comprimento dessa minha circunferência, continuar aqui em cima, o comprimento é igual a 12,56 centímetros. Tudo bem até aí? Vou separar aqui para eu poder resolver o seu lado. Nosso próximo exercício. O raio agora mede 2,5 centímetros. O comprimento é igual a 2πr. Sempre a mesma fórmula. Substituindo o valor, o comprimento é igual a 2 vezes o π vezes 2,5. Se eu parasse aqui, então, os professores já vão considerar certo. 2 vezes 2,5, 5 centímetros. Π. Certo? Como no exercício anterior, eu pretendo ir até o final. O comprimento é igual a 5 que multiplica 3,14. O comprimento é igual a 15,70 centímetros. Tá? O próximo exercício. Usando a mesma fórmula, 2πr. Só que eu havia falado anteriormente que o 2π ou 2r, 2 vezes o raio, equivale ao valor do diâmetro. Então o que eu vou fazer aqui? O comprimento, ao invés de eu ficar usando o valor do raio, eu poderia dividir o diâmetro por 2. Eu vou simplesmente fazer π vezes o diâmetro. Porque é 2 vezes o raio equivale ao diâmetro. O meu diâmetro não é 8 centímetros, então eu vou colocar comprimento é igual a 8π. Tudo bem até aí? Continuando, comprimento é igual a 8 vezes 3,14. Então o comprimento é igual a 25,12 centímetros. Tá? Uma coisa que
que vocês têm que lembrar, comprimento é sempre dado em centímetros. Área é sempre dado centímetros, metros, quilômetros. Já a área é sempre elevada ao quadrado. Na hora que eu chegar no exercício de área, eu explico o porquê. Número 2. Uma circunferência tem 31,40 centímetros de comprimento. Agora eu já tenho o valor do comprimento. Quanto mede respectivamente seu raio e seu diâmetro? Agora o exercício pede o contrário. Ele deu o valor do comprimento da circunferência e pede para a gente encontrar o raio e o diâmetro, tá? Mesma forma, comprimento, vou melhorar essa letra, é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Substituindo o valor agora que eu tenho, o comprimento vale a 3,40. O 2 eu mantenho ele. O π eu vou substituir pelo valor que eu passei inicialmente, que é 3,14 vezes o raio. Se vocês perceberem aqui, repararem, isso aqui é uma equação do primeiro grau. No lugar do x, eu tenho r. Então, fazendo isso, 31,40 é igual a 2 vezes 3,14 vezes o r. 2 vezes 3,14 vai dar 6,28 r. Concorda comigo se 31,40 é igual a 6,14 r? Eu posso falar o contrário também. Então 6,28 r é igual a 31,40. Só inverter a ordem, aí não preciso mudar sinal nenhum. O raio é igual a 31,40 dividido por 6,28. Tudo bem até aí, pessoal? Espero que estejam entendendo. Dividindo esse valor por este daqui, eu vou ter o número 5. Vou fazer essa conta aqui. Assim, quem tiver dúvida nesse tipo de conta, 31,40 dividido por 6,28. Só lembrando, nesse tipo de conta, a primeira coisa que temos a fazer é igualar as casas após a vírgula. Como já estão igual, eu posso simplesmente esquecer que tem vírgula aqui. Outra coisa, outra dica. Vamos arredondar esse daqui para 600 e esse daqui para 3.000. Para ficar mais fácil ainda, vamos arredondar aqui para 6 e aqui para 30. Eu sei que 5 vezes 30, 5 vezes 6 vai dar o 30. Então é isso que eu vou fazer aqui. Olha como que vai dar certo. 5 vezes 8, 40, sobre 4. 5 vezes 2, 10, mais 4, 14, sobe 1. 5 vezes 6, 30, com mais 1, 31. Então, vai a dica aí. Para fazer esse tipo de conta, primeira coisa, iguala as casas. Como já estão iguais, ficou simples. Então, eu dividi 31,40 por 6,28. Meu raio é igual a 5. Como foi dado centímetros. Quem é o diâmetro? O diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então o diâmetro
é igual a 2 vezes 5 centímetros. O diâmetro é igual a 10 centímetros. Resolvido. Terceiro exercício. Uma circunferência tem 18,84 centímetros de comprimento. Quanto mede o seu diâmetro? Novamente vamos estar calculando o valor do diâmetro. Passado o valor da circunferência, que é 18,84 agora. Vamos lá. Pegando a mesma fórmula, comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o r. Vocês repararam? Essa fórmula serve para resolver qualquer coisa relacionada à circunferência. Seja seu comprimento, seja seu diâmetro ou o seu raio. O comprimento agora é 18,84. É igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio. Multiplicando aqui para ajeitar. 2 vezes 3,14, nós já fizemos lá em cima, 6,28. R. Trocando a ordem, 6,28 R é igual a 18,84. Como eu falei, quando eu troco a ordem, não precisa alterar o sinal. Mudei os dois ao mesmo tempo. Quem é o meu raio? Raio é igual a 18,84 dividido por 6,28. Não é o assunto, mas novamente fazendo a divisão aí para quem tem dúvida. Então, 18,84 dividido por 6,28. Conta as casas que tem após a vírgula. Uma, duas. Sim. Então, simplesmente esquecemos que tem vírgula. Novamente, dando aquele toque, esquece o restante. Vamos pegar o número mais fácil aqui, ó. 6. Eu quero o número que vezes 6 se aproxima de 18. 3. Vai dar exato. Então, vamos tentar o 3. Caso não dê, a gente tenta outro. 3 vezes 8, 24. Sobe 2. 3 vezes 2, 6. Com mais 2, 8. Continuando. 3 vezes 6, 18. Normalmente essas contas batem, gente. Então, o raio é igual a 3. Só que ele pediu o valor do diâmetro e não o raio. Quem é o diâmetro? O diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, o meu diâmetro ele é igual a 2 vezes 3. O diâmetro é igual a 6. Como o exercício foi passado em centímetros, 6 centímetros. Tranquilo até aí? Mais um exercício. Agora envolvendo área. E para eu resolver um exercício envolvendo área, nada mais justo que passar a fórmula da área. A área de uma circunferência é dada por essa fórmula aqui. Provavelmente o professor vai passar. Se alguém quiser, eu posso em uma aula posterior demonstrar como chegamos a essa fórmula. É através de integrais, assunto que a gente vê lá na faculdade. E tem outras maneiras também, um pouquinho mais simples. Mas é cheio de detalhes. Como normalmente na série onde aprendemos esse assunto, o professor passa a fórmula, eu estaria usando ela aqui. Lembrando que agora o raio está elevado ao quadrado. Tá? O exercício aqui fala o seguinte. Calcule a área de uma coroa circular de raio 3 e 5 centímetros. Tá? Então, a coroa é essa parte que eu pintei de verde aqui. Ó. Eu quero calcular isso, então. Como que eu chego na resposta? Eu vou ter que calcular as duas áreas. Uma com 5 centímetros
e a outra com 3 centímetros. Feito isso, eu diminuo uma da outra, que vai me sobrar isso daqui. Se eu quisesse saber a área de toda essa figura, eu usaria os 5 centímetros. Se eu quisesse saber a área só da figura central, que está em branco aqui, usaria os 3 centímetros. Como eu quero saber essa área aqui, eu calculo a maior menos a menor. É o que eu vou fazer aqui. Vou procurar fazer bem detalhadamente, tá? E lembrando que aqui está elevado ao quadrado. A área é sempre dado em metros quadrados, centímetros quadrados, quilômetros quadrados. Daqui a pouco eu falo o porquê. Um exemplo só do porquê, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou calcular a área maior, depois a área menor. A área de um círculo, vou representar aqui pelo círculo, maior é igual a πr ao quadrado. Maior vale 5 centímetros. Área do círculo maior é igual a 25, porque 5 ao quadrado é 25, π. Só isso. Depois eu vou usar o 3,14 nesse mesmo exercício. Tá? Basta multiplicar. Agora eu vou pegar e resolver a área do meu círculo menor. Deixa eu só pegar uma caneta de outra cor aqui. Vamos lá. Então, a área do círculo menor é igual a π vezes 3 ao quadrado. A área do círculo menor é igual a π vezes 9. Porque 3 ao quadrado dá 9, ou seja, 9π. Tudo bem até aí, pessoal? Espero que estejam entendendo. Agora eu quero separar essas duas. Então, a área da coroa, que eu vou chamar de C, é igual à área da maior menos a área da menor. A área da maior menos a área da menor. Concorda? A área da coroa é igual a maior 25 π menos 9π. A área da coroa é igual a 16π. Como eu falei, a área é sempre dada em centímetros quadrado. Essa é a resposta. Tranquilo? E se eu não quisesse a resposta com o π? Basta multiplicar 25 vezes o valor do π, 9 vezes o valor do π, ou multiplicar direto aqui, que eu vou fazer, é o que eu vou fazer agora, tá? Então eu tenho que o π vale 3,14. 3,14 vezes 16. É bom que a gente lembra a multiplicação desse tipo de conta, né? 6 vezes 4, 24, subiu 2. 6 vezes 1, 6. Com mais 2, 8. 6 vezes 3, 18. Mais 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Somando 4, 12 sobe 1, 0 sobe 1. 1 mais 1, 2, 3, 5. Para saber onde vai a vírgula, é só contar a quantidade de casas que há depois da vírgula.
Aqui tem uma, duas, aqui não tem nenhuma. Então são duas casas após a vírgula. Uma, duas. Ou seja, a área da coroa também pode ser representada por 50,24 centímetros quadrados. Eu falei que ia falar o porquê da área ser elevada ao quadrado. Acontece o seguinte, vou pegar um exemplo, uma figura, uma linha aqui, certo? Isso daqui é o comprimento da minha linha. Então eu tenho apenas uma dimensão. Só que com essa linha eu quero fazer isso aqui, ó. Faz de conta que está reto. Temos um retângulo. Vocês devem ter visto que para calcular o perímetro de um retângulo, basta somar os lados. Então, vamos colocar que aqui tenha 2 centímetros. E aqui tenha 5 centímetros, sei lá. Para eu calcular o perímetro, como eu falei, é só somar os lados. Se aqui tem 2, e é um retângulo, aqui também tem 2. Então, aqui tem 5. Perímetro desse retângulo. Perímetro do meu retângulo aqui. 5 mais 5, 10. 2 mais 2, 4. Então, o perímetro, 14 centímetros. Por quê? Eu estou calculando só as bordas. Onde eu uso a área? Por exemplo, agora eu quero pintar isso daqui. É um muro e eu pretendo pintar esse muro aqui. Só que para eu pintar esse muro, eu tenho que saber a quantidade de tinta que eu uso aqui. Em outro exemplo, de repente, quem vai pintar esse muro para mim, cobra por metros quadrados para pintar o muro. Então, eu vou ter que calcular para ver quanto eu vou pagar para esse cara. Tudo bem? A área. A área de um quadrilátero, ou no caso de um retângulo ou de um quadrado, é base vezes altura. Então é o que eu vou fazer aqui. A área do meu retângulo é igual a base vezes a altura. A área do meu retângulo, a minha base eu chamei de 5. Tudo bem até aí? A altura, 2. Então, a área do retângulo é igual a 10. Aí o cara pode me falar, mas e negócio do centímetro quadrado? Tá bom, vamos lá, 5 centímetros, 5 centímetros. Quando eu tenho letras iguais, lembra? Conservo a base ou conservo a letra e somo os expoentes. Quando não tem nada aqui, tem que lembrar que tem o número 1. Então, centímetro, 1 mais 1 quadrado. Tá. Então, a área aqui é de 10 centímetros quadrados. Aproveitando o exercício aqui, e se eu pedisse que era pintar metade de uma cor e metade de outra? A área de um triângulo. Então, aqui eu quero pintar de azul. Aqui de outra cor qualquer. Calcule a área aqui para mim. A área, como eu acabei de dizer, é base vezes altura de um retângulo. O triângulo não representa metade dele, então é isso que eu vou fazer. A área do meu triângulo aqui é igual a base vezes a altura, tá? H de altura, dividido por 2, porque é metade. Então, olha lá como vai ficar. Ó. Base 5, altura 2, dividido por 2, 5 vezes 2, 10 dividido por 2. Então, a área desse meu triângulo aqui
é de 5 centímetros quadrados, sempre elevado ao quadrado. Eu espero que tenha sido útil aí, a aula foi demorada. Agradeço pela colaboração, pela participação. Dá um ok aí se gostaram e um bom dia.